classe alta, e isso pode trazer um viés. Então eu tenho que ficar atento também para as modificações que acontecem na organização da população. Eu tenho que ficar atento para mudanças que podem acontecer na malha censitária. A malha censitária é o recorte, né, do território, que são unidades menores do que bairros. São recortes utilizados basicamente para o trabalho do censo. Então, a cada 10 anos, o IBGE atualiza a malha censitária. E cada pedacinho, cada setor censitário, ele é constituído a partir da quantidade de domicílios que a gente tem ali. A ideia é que os setores censitários tenham mais ou menos o mesmo tamanho em termos de número de domicílios. Então, se uma região cresceu muito, ou se muitos domicílios novos surgiram naquele setor censitário, no próximo censo a gente vai ter uma divisão daquele setor, enfim, a gente vai ter uma mudança na malha censitária e a gente vai ter que lidar aqui dentro da PET com esse tipo de situação também. E também a gente está sujeito a alterações conceituais, né, e de temáticas de interesse. Quando a PET foi pensada lá em 1980, as questões de pesquisa, né, sobre o mercado de trabalho que se colocavam eram questões daquela época, certo? A PET foi constituída com o interesse, por exemplo, de se investigar a incidência do trabalho infantil, né? Ou as formas de inserção do trabalho informal, também dentro do meu mercado de trabalho. Talvez são questões que atualmente já não se coloquem tanto, né? Talvez mais recentemente a gente tenha novas questões de pesquisa para pensar, e isso pode influenciar, por exemplo, no nosso questionário, né? Necessidade de atualizar aquilo que a gente está investigando. Certo? Então, esses elementos eles vão trazer para nós uma necessidade constante de estar revisando e atualizando o nosso plano amostral, a nossa malha censitária, nosso questionário e as nossas bases conceituais. Certo? Como é que nós estamos de tempo? Vamos? Tá? Bom, para fechar esse meu último slide, todas essas questões que eu falei até então, que são desafios que se colocam na prática para a gente, né, no trabalho do estatístico na prática, elas, de certa forma, estão ao nosso alcance. Assim, né? O estatístico tem mecanismos para contorná-las, né, ou informa o seu gestor e diz, a gente vai precisar parar um pouco, desenhar um novo plano amostral, né? Enfim. Mas existem uma série de outras questões que fogem um pouco do alcance do estatístico, mas que influenciam diretamente no nosso trabalho, né? E também, se vocês se tornarem algum dia o gestor da pesquisa, vai influenciar em dobro no trabalho de vocês, tá? Como, por exemplo, acesso aos domicílios e às informações, né? Por diversos períodos a gente tem dificuldade de acessar domicílios, seja porque a violência urbana e insegurança está muito grande, então eu não consigo acessar aquela região de favela, tem um conflito lá, ou o morador está se sentindo inseguro, não quer receber ninguém na casa dele, né? O que mais? Condomínios fechados. O surgimento dos condomínios fechados é um problema para a gente, porque muitas vezes eles têm um regimento e o síndico diz lá, aqui ninguém entra, né? Isso é um problema para quem faz pesquisa de campo. Certo? Mudança nas estruturas das famílias, né? A gente tem uma tendência recente de ter cada vez famílias menores ou mais gente morando sozinha, né? E isso faz com que a gente tenha mais dificuldade de encontrar um morador no domicílio, né? Por muitas vezes também, em questões de segurança, o morador se sente com medo e aí omite algumas informações ou mente outras informações, certo? Então a gente tem que saber contornar todo esse tipo de situação, seja com técnicas de abertura de domicílios, envio de correspondências, contatos, né? Correção de não respostas, para quando a gente tem diferentes taxas de respostas por tipos de setores censitários, checagem, né? Controle de qualidade enfim, das informações. Bom, e tem algumas outras questões aqui que são mais, passam mais pelo trabalho do gestor. Vou pontuar aqui, como a questão da gestão das equipes dos entrevistadores,
que é uma prática bastante difícil, né? A otimização dos processos de produção e de trabalho e a otimização dos recursos, né? Principalmente em órgãos públicos, por muitas vezes a gente se vê em períodos de recursos escassos, né? Isso faz com que a gente tenha que se virar nos 30. Certo? Fico aberto para perguntas, se alguém quiser. Deixa as referências aqui, tá? Manuais da pesquisa, minha dissertação também, e os links onde vocês podem encontrar todo esse conteúdo. Rafael, sou estudante de estatística lá na Santa Maria, na UFSM. Eu gostaria de saber como é que foi a tua trajetória desde a graduação até a tua entrada na FE e como isso ocorreu. Certo. Isso eu tenho aqui no primeiro slide. Basicamente assim, ó, eu estou formado há 10 anos. Me formei em 2006, tá? Durante a graduação, eu fui bolsista monitor da disciplina de probabilidade estatística. Esse foi o meu primeiro emprego, digamos assim. Depois eu fui estagiário aqui na FE mesmo, consegui um estágio, fiquei aqui por um ano, e mais para o final do curso eu trabalhei como bolsista também no núcleo de assessoria estatística, que é dentro do departamento de estatística da URGS. Não sei se vocês têm isso em Santa Maria. É um núcleo que assessora mestrandos e doutorandos nos seus trabalhos de conclusão, com análise de dados, enfim, né? É bem legal. A gente tem todo esse contato com as mais diversas áreas e técnicas possíveis para análise de dados. Quer dizer, tu vai receber alguém da psicologia, tu vai receber alguém da engenharia, então tu começa a ter contato com diversas áreas. É um trabalho bastante legal no NAI, Núcleo de Assessoria Estatística. E aí, quando eu me formei, final de 2006 e início de 2007, eu não tinha nenhum vínculo formal com uma empresa, certo? Mas por conta dessa experiência no núcleo de assessoria estatística, eu com outro colega de disciplina abri uma assessoria estatística que fazia a mesma coisa, assessorava mestrandos e doutorandos nos seus trabalhos, né, nas suas dissertações, suas teses, certo? Depois disso, passei 2 anos fora do Brasil, tive uma experiência que não foi como estatística, mas foi bastante interessante, na Austrália. Voltei, entrei como concursado na Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, concursado na Fundação de Economia e Estatística, desde 2010, onde eu estou até hoje, e de 2011 para cá tenho essa experiência no Conselho, também, como conselheiro e por um período também como presidente. Tem mais uma coisa, tu chegou a citar uma relação com relação à qualidade do projeto. Como é que vocês fazem esse acompanhamento da qualidade? A gente tem um núcleo inteiro aqui dentro da Fundação só para cuidar da qualidade das informações. Dentro desse núcleo a gente tem supervisores que vão receber o material que o entrevistador vai trazer e vão dar uma olhada inicial, tipo assim, respondeu todos os campos, aqui fez a descrição que tinha que fazer. Ele vai dar uma olhada inicial só para ver se o preenchimento está ok. Esse é o papel do supervisor. E também, claro, ele organiza um pouco a rotina do entrevistador, né? Depois disso, essa informação, esse questionário é enviado para o setor de crítica, ou para os críticos, tá? E eles vão analisar possíveis respostas que estão fora de padrões esperados, e aí eles vão investir. Esse questionário aqui fugiu um pouco do padrão que a gente espera. Por quê? Porque ela foi classificada como empregada doméstica e ganha 20 mil reais. Está declarado aqui 20 mil reais. Então já sou um alerta para a gente vai olhar para esse cara, vai trazer o entrevistador de volta, vai conversar com ele, se necessário vai fazer contato de novo com o domicílio para confirmar informações, tá? Esse é o trabalho do crítico. Depois a gente tem uma consistência eletrônica, que basicamente também faz um pouco essa função.
tá? Mas é mais pesado em programação, quem faz é o computador. E também a gente tem um trabalho de checagem das informações. A gente tem uma equipe que volta a campo, tá? Que assim, os entrevistadores não sabem como essa equipe funciona, ela trabalha em separado, ela seleciona aleatoriamente alguns entrevistadores em domicílios e retorna a campo para ir lá e ver, aqui realmente mora a Dona Maria, o seu João tem 3 filhos, o seu João é ocupado, a Dona Maria está desempregada, procurando emprego há 6 meses, por aí vai. Então, em cerca de 20 a 30% da nossa amostra a gente retorna a campo e confere as informações, né? Casos de fraude, se a gente detecta que algum entrevistador burlou, mentiu, inventou os dados, ele é imediatamente desligado da pesquisa. E durante o projeto não tem alguma atividade que ela seja feita, digamos assim, à distância? É tudo na FE mesmo. Não tem nenhuma outra instituição ou órgão que auxilia vocês? Vamos falar da estrutura da PED agora, que é uma... A PED tem uma estrutura bastante complexa, tá? Posso ir ficar aqui conversando com o pessoal? Ó, a gente recebe recursos do Ministério do Trabalho, do Governo Federal, o dinheiro vem de lá para a realização da pesquisa. A metodologia foi desenvolvida pelo DIEESE e o SEAD. O SEAD é uma instituição de São Paulo, o DIEESE nacional, tá? E a operacionalização, quem realiza, quem cuida de fazer o campo aqui na região metropolitana de Porto Alegre é a FEE, Fundação de Economia e Estatística, e a FGTAS, Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social. Tá? Todas as atividades elas estão aqui dentro da FEE, as atividades, né, de realização do campo, mas a FGTAS ela contribui com alguns funcionários. Alguns funcionários da FGTAS estão aqui dentro trabalhando com a gente nessa pesquisa. E a FEE e a FGTAS, elas contratam ainda uma empresa terceirizada, e essa empresa terceirizada é quem é o chefe dos entrevistadores. É eles quem fazem a coleta do campo. Quer dizer, essa empresa é terceirizada só para fazer a coleta. Toda a questão metodológica, de controle de qualidade, de supervisão, de treinamento, é feita pela FEE aqui dentro. A empresa contratada, ela tem os entrevistadores na rua que coletam as informações e trazem para a gente. Tem mais, pessoal? Não? Só 3 avisos rápidos, então, para fechar, 5 segundos. Pessoal, acessem o site da FEE, tá? E o da PED. Tem muita informação legal lá, muitos estudos, bases de microdados para vocês utilizarem nos trabalhos da faculdade e quem sabe se aprofundarem ainda mais nessas temáticas, tá? Baixem o aplicativo no celular, todos, por favor, não esqueçam de fazer isso. E terceiro, parabéns pela escolha do curso.